episódio psicótico, na verdade, ele não é o começo da doença, né? Então, hoje a gente entende a esquizofrenia como uma doença do neurodesenvolvimento, então que muito provavelmente algumas alterações que vêm do período dentro da barriga, intraútero. Depois, com o desenvolvimento da criança, alguns sinais começam a aparecer. Então, um maior isolamento, às vezes um pouco mais de desconfiança. E aí, normalmente, na adolescência, vem o período que a gente chama de pródromo, que é um período que normalmente existe uma queda de produtividade, de rendimento. Alguns sintomas podem aparecer de uma forma bem menos intensa. E aí vem o que a gente chama de primeiro episódio psicótico. O pródromo da doença é uma fase cada vez mais os pesquisadores do mundo inteiro têm tentado compreender melhor, né? Ele pode durar alguns dias, algumas semanas ou até mais tempo, até anos, né? São alterações bastante sutis que acontecem, que pode ter uma piora de desempenho. Então, o garoto começa a ir pior na escola, começa a pegar recuperação quando era um bom aluno, pode ter um certo isolamento social, então deixa de ter amigos, começa a ficar mais quieto. Pode ter alguns sintomas mais inespecíficos, então mais ansiedade, pode ter um quadro de depressão, às vezes até um quadro mais de desconfiança, então cisma com alguma coisa, cisma com outra, mas não é suficiente para se caracterizar um quadro psicótico, né? A ideia hoje é cada vez mais tentar identificar as pessoas nessa fase, porque a gente conseguiria pelo menos retardar ou até idealmente evitar uma transição e uma evolução para um quadro psicótico. A questão genética ela é importante e a gente entende como uma herança que é chamada poligênica de pouca penetrância, né? Um nome complicado que quer dizer que são vários genes, então são dezenas de genes que estão envolvidos e nenhum deles sozinho é suficiente para desenvolver a doença. Então o que a gente sabe é que são vários pequenos genes que normalmente estão envolvidos no desenvolvimento normal do cérebro, que pequenas alterações neles, quando somadas, isso aumenta muito o risco para se desenvolver a esquizofrenia. Acho que isso é importante para a gente não ter aquela imagem de que, não, então é uma doença exclusivamente do pai ou da mãe. Não, isso é uma soma de todos os genes que vão levar a essa vulnerabilidade. Existem outros sintomas que aparecem no primeiro episódio psicótico, que incluem a desorganização. Então a pessoa fica esquisita, faz coisas meio sem sentido, o pensamento fica meio atrapalhado, às vezes com uma piora também do rendimento, então ela não quer ir na escola, tem toda uma série de coisas que vão acontecendo ao redor, e que a família percebe que as coisas não estão indo bem, né? Pode ter alterações também fisiológicas, então a pessoa deixa de dormir, a pessoa fica mais agitada, muitas vezes fica mais agressiva, então pode ter todos esses sintomas presentes. A origem do primeiro episódio psicótico, né? Então ela passa por aquele momento do pródromo, que a pessoa está um pouco mais desconfiada, está um pouco mais cismada, e normalmente isso leva a uma sensação de estranhamento, né? Então, a gente está falando normalmente de adolescente, ele começa a achar que alguma coisa não diferente está acontecendo. Então, a escola tem alguma coisa estranha, em casa parece que tem alguma coisa por trás daquilo que ele está vendo, né? E esse sinal de estranhamento, que é descrito lá desde o começo, das primeiras descrições da esquizofrenia, ele acaba levando ao surgimento de um delírio, né? Então, como a pessoa não sabe muito bem o que está acontecendo, está tudo muito estranho, de repente ela cria uma historinha na cabeça dela, como um estalo, para poder justificar aquilo. E aí vem, muitas vezes, os pensamentos mágicos, vem algum pensamento delirante. Então, ela tenta justificar aquela coisa estranha que ela está vivenciando, e como isso não tem uma explicação racional, isso parte por uma historinha que ela cria na cabeça dela para conseguir lidar com aquilo. E aí que surge o delírio, né? Que é uma crença que não é compartilhada pelas outras pessoas. Então, pai, mãe, irmão, amigos, ninguém compartilha com ela aquela crença, mas que de alguma forma tem um sentido de justificar todo aquele estranhamento que ela está vivendo.
A crise psicótica, e o primeiro episódio psicótico entra aí, né, ela é uma emergência médica, né? A gente sabe que o paciente, quando está numa crise psicótica, ele tem uma série de riscos, principalmente risco de suicídio, risco de se machucar alguém, né? Então, um tratamento médico, a busca por um tratamento tem que ser imediata, né? Fora isso, a gente sabe que quanto mais tempo o paciente fica numa crise psicótica, maior o tempo que o cérebro dele vai estar exposto a isso, né? E a gente sabe hoje que tem uma série de mecanismos acontecendo durante uma crise psicótica que levam a uma deterioração do cérebro, né? Então, quanto mais tempo essa pessoa fica sob o efeito da psicose, pior isso vai ser para a evolução dela. Então, acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar é essa. Então, se tem algum familiar, se está percebendo que alguém está numa crise psicótica, busque uma ajuda médica o mais rápido possível. Isso pode mudar a forma da evolução da doença. Uma grande confusão que as pessoas fazem quando tem uma crise psicótica, em vez de buscar uma ajuda médica logo de cara, acreditar que isso seja alguma outra coisa sobrenatural que está acontecendo. Então é muito comum os pacientes chegarem no pronto-socorro já tendo passado pelo pai de santo, ou pelo pastor, ou pelo padre, tendo buscado algum tipo de ajuda, acreditando que isso é um problema espiritual, né? Cada vez mais a gente sabe que a psicose, os transtornos psiquiátricos em geral, eles são doenças do cérebro, né? E como tal precisam de um tratamento farmacológico, precisa de remédio. Claro que também tem toda a parte do tratamento psicossocial, que é igualmente importante, mas na fase aguda tem que tomar cuidado para não fazer essa confusão e muitas vezes perder um tempo precioso buscando ajuda em centros fora desse contexto médico. No primeiro episódio psicótico, a gente tem uma série de particularidades, né? Então, os pacientes ainda respondem muito melhor ao tratamento. Então, normalmente as doses dos remédios são muito mais baixas do que as doses que vão ser dadas para os pacientes com mais tempo de doença. Nesse momento, é um momento que o trabalho de psicoeducação, que é um trabalho de conversar com o paciente, com a família, sobre o que está acontecendo, ele também é muito importante, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de muitas vezes meninas de 17, 18 anos que de repente tem uma crise que rompe com toda aquela vida que as pessoas iam tendo. E muitas vezes isso vai precisar de um tratamento por um longo prazo. Então tem que conversar, explicar como é que é esse tratamento, como é que vai ser, de uma forma muito acolhedora. A gente tem que ouvir muito as angústias, as dúvidas que aparecem e explicar o que é, como é que vai acontecer esse tratamento, né? Explicar que a esquizofrenia não é uma sentença que a partir daquilo a pessoa só vai cuidar da doença. Não, ela vai tentar levar uma vida normal, como ela levaria antes da doença. Só com esse viés da importância do tratamento, de conseguir se reinserir o mais rápido possível para não ficar presa nesse rótulo da doença, como muitas vezes as pessoas acreditavam no passado.